Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Vai ser ótimo estar com vocês novamente. Segundo estimativas da Federação Internacional de Tireoide, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem de disfunções da tireoide no mundo. Mais alarmante ainda é o fato de que dessas pessoas, mais de 50% desconhecem esta condição. Para esclarecer dúvidas sobre as doenças da tireoide, hoje você vai acompanhar uma entrevista com a endocrinologista e presidente do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, doutora Laura Ward. Vocês vão achar também muito interessante a exposição permanente Planeta Inseto. Este é o único jardim zoológico de insetos do Brasil, que fica na cidade de São Paulo. É autorizado pelo IBAMA e pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Você não pode perder, é espetacular. Confira agora a entrevista sobre as doenças da tireoide. De acordo com estimativas da Federação Internacional de Tireoide, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem com disfunções da tireoide no mundo. Quando essa glândula não funciona adequadamente, pode causar doenças graves. Dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, mostram que no Brasil, em 2012, devem surgir 10.590 novos casos de câncer da tireoide, atingindo, na maioria das vezes, pessoas entre 30 e 50 anos de idade. Bom, pessoal, o programa Mais Cidadão falará sobre saúde, especificamente sobre tireoide hoje. Para isso, nós estamos aqui na Unicamp conversando com a doutora Laura Ward. Eu queria saber, antes de qualquer coisa, o que é a tireoide? Obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui, principalmente para falar dessa glândula tão importante que é a tireoide. A tireoide é uma glândulazinha pequenininha, ela tem cerca de 2, no máximo 4 centímetros de diâmetro e fica na região inferior do pescoço, bem aqui na frente. É por isso que a gente estimula o autoexame. Basta você se olhar no espelho, esticar um pouquinho o pescoço e engolir, que nem se tivesse um pouquinho de água na boca. Sim. Você vai ver a sua própria tireoide. Ela realmente sobe e desce com a deglutição. Qual a função da tireoide e os principais problemas que ela pode causar quando ela está com alguma disfunção? A tireoide produz os hormônios tireoidianos, que são reguladores de todo o metabolismo. Se você não tiver hormônios tireoidianos, você tende a ter aumento dos lípides e daí coronariopatia, aterosclerose e as consequentes doenças que mais matam no mundo hoje, né? O infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral. E a diferença entre o hipotireoidismo e o hipertireoidismo? As pessoas que têm hipotireoidismo, infelizmente, elas raramente percebem os sintomas, porque o hipotireoidismo, em geral, se instala muito lentamente. E daí elas não percebem que elas estão mais lentas, que elas têm menor desempenho físico, menor capacidade cognitiva, mais cansadas, mais lentas. Certo. O cabelo costuma ficar bem ressecado, a unha fica frágil, quebradiça, a pele resseca. Ele acontece principalmente em mulheres e numa faixa etária um pouco mais avançada. Perfeito. O intestino fica mais preso, tem uma tendência de ganhar peso. Isso é importante porque a gente já ouviu falar muita gente, né, que diz que é gorda por causa da tireoide. Não é, a tireoide não é causa principal de obesidade. Pode até ajudar, né? Mas dizer que você está gordo por causa da tireoide não é verdadeiro. O hipertireoidismo, viu, Eduardo, diferente do hipo, ele se instala rapidamente. Quem tem hipertireoidismo percebe e vai logo no médico. Entendi. Porque como ele fica muito agitado, soa muito, a pele até transpira
transpira, irradia calor, Sim. o intestino solta, você fica com o pulso acelerado, até mesmo batedeira, arritmias, você fica elétrico, o tempo todo ativo. O paciente com hipertireoidismo é aquele que você está no consultório e ele já está na porta, antes de você chamar. Que exames é que se pode fazer para detectar se ela está com a tireoide em funcionamento normal ou com esses dois problemas que são as duas extremidades opostas? O diagnóstico das doenças da tireoide é laboratorialmente simples e bastante eficaz. É uma simples dosagem de sangue de um hormônio chamado TSH, que é o hormônio hipofisário que controla a produção hormonal da tireoide. Então, se você tem qualquer dúvida a respeito da sua tireoide, se você acha que você está com hipotireoidismo ou ao contrário, procure o seu médico e ele vai pedir para você uma dosagem de TSH. Uma pessoa que tem na família alguém que já teve problema de tireoide, provavelmente poderá ter com mais probabilidade esse tipo de doença? Com certeza. As doenças de tireoide acometem famílias. Realmente é bastante frequente a gente ouvir um paciente, seja com uma disfunção tireoidiana, seja com um nódulo, que é o outro espectro, né, das doenças da tireoide, contar que a mãe também teve, a tia, o irmão. Como são doenças mais frequentes no sexo feminino, geralmente é a mãe, a avó, mas essas doenças realmente se concentram nas famílias. E conforme o diagnóstico, quais são os tratamentos que os médicos dão para o hipotireoidismo, para o hipertireoidismo e, eventualmente, quando se descobre que há um nódulo dentro da tireoide de uma pessoa? O hipotireoidismo é tratado de maneira relativamente simples. Aquilo que a sua tireoide deixou de produzir, a gente te dá na forma de um comprimidinho. Sim. A mesma levotiroxina que era produzida pela glândula, nós podemos sintetizar farmacologicamente e adequar a dose para aquilo que o seu organismo necessita. O hipertireoidismo, ele é uma doença séria, é uma doença que a gente tem que agir rapidamente, por isso não deixe de procurar o seu médico se você estiver de repente achando que anda muito nervoso, suando muito, principalmente se o olho estiver alterado. 1/3 dos indivíduos que têm hipertireoidismo pela causa mais frequente, que é a doença de Graves, tem sintomas oculares, aquele olho saltado, né? E isso é sério. A gente tem 3 opções terapêuticas. Uma é uma droga, a droga antitireoidiana, que é uma droga que vai bloquear a produção de hormônios tireoidianos. A segunda opção é o iodo radioativo. Você dá um pouquinho de iodo, que pode ser por boca ou na veia. Esse iodo é captado pela tireoide, que capta normalmente iodo, porque iodo é a matéria-prima dos hormônios tireoidianos, só que eu dou um iodo radioativo. Eu dou um iodo que vai queimar a glândula. E com isso eu destruo a glândula, portanto, acabo com o hipertireoidismo. E a terceira maneira é destruir a glândula com um bisturi. Eu removo a glândula cirurgicamente. O câncer de tireoide é uma doença que, quando diagnosticada precocemente e adequadamente tratada, é curável. 85% a 90% dos indivíduos que têm um câncer, portanto um tumor maligno da tireoide, particularmente quando ele é descoberto no início, tem uma vida exatamente igual a dos indivíduos que não teriam câncer em termos de prognóstico, em termos de tempo de doença. Muito diferente do que a gente escuta em outros tumores. Portanto, é fundamental se preocupar sim com o nódulo e procurar um endocrinologista. O problema, Eduardo, é que como os nódulos são muito frequentes e só uma percentagem muito pequena que é maligna, a gente não pode assustar as pessoas. Mas se você achar um nódulo, por isso que eu te disse, olha no espelho, que nem a gente faz o exame de mama, que nem faz a palpação do próprio testículo, que são coisas que você deve fazer habitualmente.
Se você achar que tem um carocinho, um nódulozinho na sua tireoide, procure um médico. Ele vai avaliar uma série de condições, possivelmente ele vai solicitar um ultrassom, e se você tiver fatores de risco, e aí os fatores de risco incluem ter câncer na família, ter sofrido irradiação ionizante e uma série de outros fatores de risco, se o ultrassom for um ultrassom meio suspeito, ele vai fazer uma punção. Com uma agulhinha, vai tirar algumas células e examina. Em laboratório. Exatamente, para ver se é câncer ou se não é. E se for câncer, você pode operar. Depois da cirurgia, nós vamos ver se a cirurgia removeu totalmente ou se vale a pena dar um pouquinho de iodo radioativo, se ficar alguma célula. E você vai ser acompanhado com ultrassom, usar hormônio tireoidiano e a chance de cura é muito grande. Eu acho que a melhor prevenção para as doenças da tireoide é o conhecimento. Então, você, mãe, você que está tendo, que está grávida, que está daqui a pouco tendo seu nenê, exija do seu médico uma dosagem de TSH do teu bebê. É o famoso teste do pezinho. Fundamental a mulher grávida estar eutireoidiana. Todo indivíduo com mais de 60 anos deve incluir na sua rotina, deve pedir para o seu médico, que ele deve visitar uma vez por ano, que examine a sua tireoide e eventualmente peça um TSH. Obrigado, doutora Laura. Um abraço à senhora e a todos os membros aqui da Unicamp, na área da saúde, que tem nos dado uma colaboração muito grande. A gente tem ajudado a população a conhecer melhor os problemas, tomar prevenções, no caso de evitar doenças, fazer exames, cuidar da saúde. E isso é o que nós estamos fazendo nesse momento. Um abraço, obrigado. Pessoal, vamos para um breve intervalo e voltamos com uma entrevista sobre a exposição Planeta Inseto. Não saia daí. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.